Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de nos reunirmos no entorno do Evangelho de Jesus, do qual nós pedimos nesses instantes que possa estar conosco em nossos lares, que possa nos inspirar, que possa nos amparar, abençoar a estrada de nossas vidas, para que nós possamos vencermos-nos, para que nós possamos verdadeiramente nos melhorar e para que nós possamos aprender a servir de acordo com seus exemplos. Jesus, que nos informam os Espíritos, é a luz do mundo, aquele que nos recebeu a todos para que nós pudéssemos nos matricular nesse educandário divino. Jesus, como governador espiritual do nosso planeta, deu-nos a oportunidade, recebeu-nos, apesar de sabedor das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas imperfeições, permitiu que nós nos matriculássemos nesse educandário celeste, nesse educandário cósmico, para que nós pudéssemos aqui encontrar os subsídios, para que nós pudéssemos evoluir, progredir, ascender. É esse o objetivo de todos nós. É para isso que estamos aqui, vivendo essa realidade, vivendo dia após dia, nessa luta interminável, para que nós possamos nos melhorar, vencermos-nos, na confiança e na certeza de que isso tudo é uma passagem, de que nós não estamos aqui apenas para nos divertirmos, embora a diversão faça parte. Estamos aqui para melhorarmos-nos através da reforma íntima dessa luta incessante e através da caridade, na certeza de que a verdadeira vida nós encontraremos além desta, que é passageira. Se nós pegarmos todos os exemplos de Jesus na Terra, as poucas informações biográficas que temos, se nós tivéssemos condições de reuni-las e tentar sintetizar a vida de Jesus à Terra, nosso Divino Mestre, e sintetizar a sua vinda em poucas palavras, como nós falamos no estudo passado, nós poderíamos sintetizar a vinda de Jesus usando palavras como amor, como servir, como o verbo servir verdadeiramente. Jesus veio para servir. Em todos os instantes estava aqui servindo-nos. E a verdade é que nos serviu de tal forma que as suas lições maravilhosas de serviço atravessaram os séculos e até hoje nós nos banhamos dessa fonte maravilhosa, nós bebemos dessa fonte maravilhosa, baseada nos teus exemplos. Num determinado momento ele teria inclusive nos dito que ele, o Filho do Homem, veio para servir e não para ser servido. Em outro momento, vendo que seus discípulos discutiam entre eles qual deles deveria comandar ou qual deles deveria ser o maior, Jesus deixa claro dizendo que entre os seus discípulos, aquele que quisesse ser o maior deveria ser aquele primeiro a servir. Então nós observamos que o servir é algo muito constante. É a verdadeira lição. A verdadeira lição nos deixada por Jesus, mas não simplesmente servir como um ato, mas servir respaldado nos nossos sentimentos mais nobres, que nós aprendemos com Kardec a chamar de caridade. Estamos aqui para isso, para que nós possamos aprender a caridade para conosco, naturalmente, em primeiro lugar, que nós chamamos de reforma íntima, e depois, ou consequentemente, a caridade para os demais, para a nossa família planetária, para aqueles próximos, mais próximos de nós, a caridade para com aqueles que nos cercam, que cruzam nossos caminhos ou que dividem conosco o mesmo teto. Estamos aqui para servir. Ou, segundo Allan Kardec, estamos aqui para a caridade, porque cunhou essa frase maravilhosa: fora da caridade não há salvação. Salvamo-nos quando buscamos a caridade, quando temos a caridade por meta em nossas vidas, quando nossos esforços se concentram no ideal mais nobre da caridade. Quando nós falamos de caridade, diversos exemplos vêm em nossas mentes, principalmente no dia de hoje. Diversos personagens chegam à nossa mente que notabilizaram-se exatamente por saberem seguir os exemplos de Jesus e de outros grandes sábios que vieram em seu nome,
que se notabilizaram na história da Terra através da prática da caridade. A caridade de diversas formas. Grandes cientistas que nos deixaram, através da renúncia, através da dedicação, o desenvolvimento científico, também é caridade. Deixaram-nos conhecimento, deixaram letras maravilhosas, mas também deixaram o exemplo da caridade no seu sentido mais amplo, ou no seu sentido mais profundo, aliviando a dor dos que sofrem, alimentando os esfaimados de toda ordem. A caridade é algo verdadeiramente muito amplo. Quando nós relembramos alguns estudos que nós já fizemos, quem aqui vai se lembrar do Rei Creso? Eu lembro de nós na Legião Espírita termos alguns dias dedicados ao estudo do Rei Creso. Nós nos lembramos, por exemplo, do seu encontro no oráculo de Delfos, da dúvida que ele tinha sobre a possibilidade do oráculo dizer a verdade. A história do Rei Creso, ela nos permite algumas reflexões sobre o servir ou sobre a caridade. Relata-nos os historiadores, em especial Heródoto. Na verdade, não apenas Heródoto escreveu sobre o Rei Creso. Nós sabemos que outros cronistas daquele mesmo tempo escreveram, mas Heródoto foi com certeza aquele que mais escreveu sobre o Rei Creso, ou sobre o reino da Lídia, ou sobre a dinastia que se encerrou com o Rei Creso. Mas nós sabemos que o Rei Creso ele foi rei durante muito pouco tempo. Seu pai havia falecido e deixado para ele o trono do reino da Lídia. O reino da Lídia ele era muito rico graças às pepitas de ouro que desciam pelo rio Pactolo. Esse rio, então, ele trazia as pepitas das montanhas auríferas. E esse rio se encontrava ouro em abundância, de tal forma que ele imediatamente enriqueceu, graças ao ouro e prata que ele encontrava em abundância no rio Pactolo. Dizem historiadores que no subsolo da cidade da Lídia existiam verdadeiras montanhas de ouro guardados. Para que nós tenhamos uma ideia da quantidade de ouro que existia naquela região, basta nós lembrarmos que a Lídia era vizinha da Frígia. A Frígia era uma cidade também era um país também muito rico, banhado pelo mesmo rio Pactolo. Nós vamos encontrar na mitologia um personagem muito curioso. Nós vamos encontrar a figura do rei Midas. O rei Midas era rei da Frígia. E diz a lenda que ele tinha tanto ouro, mas tanto ouro, que surgiu a história de que tudo que ele tocasse virava ouro. Exatamente pela quantidade de ouro que existia no rio Pactolo. Mas, nesse momento, nós estamos falando apenas do Rei Creso. O Rei Creso, então, herda de seu pai o reino, né? O reino da Lídia, e ele se orgulha muito da quantidade de riquezas que ele possuía, que ele tinha condições de comprar. Exatamente um reino muito próspero, dada a quantidade de riquezas. Historiadores vão afirmar, inclusive, que as primeiras moedas cunhadas na história da humanidade teriam sido lá da Lídia, tinha exatamente a efígie de um dos lados do Rei Creso. Bom, nós sabemos que o Rei Creso não era apenas um rei puramente belicoso. Ele também era um amante das artes e da filosofia, tudo indica. E existia na Grécia um sábio, um filósofo chamado Solon. Ele é considerado um dos 7 maiores sábios gregos. E Solon, naquele momento, ele estava exatamente passando pelo Egito, ele havia deixado a Grécia. Abrindo aqui um pequeno parênteses para explicar o motivo de Solon ter deixado a Grécia, é que Solon havia acabado de instituir na Grécia um conjunto de leis civis. E esse conjunto de leis civis, eles naturalmente desagradavam alguns personagens. E esses personagens estavam se esforçando muito para convencer Solon a revogar algumas de suas leis. E eles mesmos não poderiam revogar porque haviam feito um juramento. Então Solon estava sofrendo muita pressão de alguns políticos gregos. Então Solon teve uma ideia no mínimo curiosa. Ele resolveu se ausentar da Grécia por 10 anos, a pretexto de sair da Grécia para conhecer outras cidades-estado. Ele sai da Grécia por 10 anos, exatamente, segundo os historiadores, para evitar a pressão de determinados políticos que queriam fazer com que ele mudasse algumas leis que ele mesmo havia instituído. E esses políticos não poderiam mudar, apenas Solon, por terem feito um juramento. Então Solon sai da Grécia. Primeiramente ele vai passear pelo Egito.
O rei Creso, quando fica sabendo que Solon está próximo às terras da Lídia, ele resolve então convidar Solon para que se hospede na Lídia durante algum tempo. Ele teria então muito prazer em receber aquele que era considerado o mais importante sábio, o mais importante filósofo grego naquela ocasião. E hoje nós sabemos que se tratava de um dos mais importantes sábios, ou um dos 7 mais importantes sábios que já passaram pelas terras gregas. Então Solon aceita o convite, ele se hospeda então na Lídia. Imediatamente o rei começa a exibir toda a sua riqueza, através de banquetes e dançarinas exóticas. Relata-nos então Heródoto que o rei Creso ele pede aos seus servos, aos seus imediatos, ele pede que no 3º e 4º dias da estada de Solon na Lídia, que eles então levem Solon para conhecer todas as riquezas da Lídia, as estátuas de ouro, as montanhas de ouro que existiam escondidas no subsolo, montanhas de pepitas, montanhas de barras de ouro. Então ele passa 2 dias mostrando as riquezas da Lídia. Ao final do 4º dia, então ele faz um banquete e convoca para esse banquete todos os personagens mais ilustres da Lídia, para que todos pudessem ouvir então a sua pergunta. Quando todos estavam reunidos nesse banquete, o rei Creso então, em voz alta para que todos pudessem ouvi-lo, ele pergunta a Solon, ele faz a Solon a seguinte questão, a seguinte pergunta. Ele diz: Solon, ao longo de toda a sua vida, quem foi o homem mais feliz que você encontrou sobre a terra? Curiosamente, o rei Creso queria que Solon se rendesse, lhe dizendo que era ele, que era o rei Creso, a personagem mais feliz que Solon havia encontrado ao longo de toda a sua vida. Ele tinha tudo, ele tinha o direito de possuir tudo o que ele quisesse. Ele tinha montanhas de riquezas, ele tinha exércitos, ele tinha poder, ele poderia ter aquilo que ele quisesse. E depois de 4 dias, 2 dos quais se exibindo, ele então, na frente de todo o povo da Lídia, ele pergunta a Solon: Solon, qual foi o homem mais feliz que você encontrou na face da terra? Solon, curiosamente, ele reflete durante alguns instantes e faz uma revelação que desagrada um pouco o rei Creso. Ele fala de um jovem que ele conheceu, chamado Telo de Atenas. Telo, ele teve filhos lindos, saudáveis, atléticos. Ele vivia do pouco que possuía. O que ele possuía era o suficiente para que ele pudesse apenas sobreviver, mas era uma pessoa sempre disposta a ajudar. E quando a Grécia havia entrado, e quando Atenas havia entrado em guerra, ele se voluntariou à guerra e lutou em nome de seu país. Voluntariou-se de tal forma que entregou a sua vida para o seu país. E no local onde ele tombou no campo de batalha, os gregos então lhe renderam grandes homenagens e aplausos, onde até hoje existe lá uma estátua em sua homenagem. Quando ele fala da história de Telo de Atenas, o rei Creso fica um pouco ressentido porque não era bem isso que ele queria ouvir. Então ele repete a pergunta da seguinte forma: então, Solon, quem é a segunda pessoa mais feliz que você encontrou na face da terra? Estava forçando uma barra, né? Quem era a segunda pessoa mais feliz? Solon, então, novamente, para não ser leviano, ele reflete durante algum tempo e lhe responde em seguida: a segunda personagem mais feliz que eu encontrei na face da terra não era uma única pessoa. Na verdade, eram 2 irmãos, Cleobes e Biton. Eles 2 eram jovens, saudáveis, atléticos, inteligentes, estudiosos. Eram, inclusive, atletas, participavam dos Jogos Olímpicos. Nós não podemos esquecer que, nesse momento, a Grécia estava passando pelo 41º ou 42º Jogos Olímpicos da sua era. Então ele fala que esses 2 jovens, Biton e Cleobes, eram os jovens mais felizes que ele havia encontrado. E quando o rei Creso pergunta por que esses jovens eram tão felizes, eles então relatam que num determinado momento a mãe deles havia adoecido. E ela então precisava fazer uma oferenda no templo de Hera.
Eles precisavam, sua mãe precisava rumar ao templo de Hera e lá fazer umas oferendas para que pudesse recuperar sua saúde. Entretanto, o carro de boi que eles possuíam estava sem os bois e ninguém conseguia encontrar os bois em tempo, o que os dois jovens então começaram a carregar o carro com a mãe, eles mesmos, numa viagem muito longa montanha acima. E o esforço foi tão grande, mas tão grande, que quando eles chegaram no templo de Hera e puderam então levar sua mãe para que ela fizesse as oferendas à deusa, todos lhe aplaudiram efusivamente. Aplaudiram os dois rapazes. Ele viu nos olhos daqueles rapazes a alegria de quem havia servido com a própria vida. A alegria daqueles jovens foi tão intensa, mas tão intensa, que no dia seguinte eles puderam desencarnar. E desencarnaram ali no templo de Hera, onde existe para eles estátuas que foram erguidas em suas homenagens. O rei Creso fica muito decepcionado. Mas como assim? Porque não era ele o personagem ou a personagem mais feliz que Solon já havia encontrado? Quando nós paramos para refletir um pouco nesses personagens, nós encontramos algo de curioso. Nós encontramos que eles conseguiram glorificar a sua vida no serviço de alguém, uma nação, ao seu semelhante, ou no caso desses dois jovens, a própria mãe. Eles carregaram a sua mãe num carro de bois. Eles carregaram, arrastaram por quilômetros aquele carro, para que sua mãe pudesse recuperar a saúde. E onde está a felicidade nisso? Solon, observando que o rei Creso estava repleto de dúvidas, Solon vira para o rei Creso e diz o seguinte: como que para amenizar a situação, Solon teria dito para o rei Creso: nós não temos como avaliar a felicidade de uma pessoa a não ser no instante de sua morte. Por que no instante de sua morte? Porque numa balança nós temos condições de aferir a felicidade na certeza de que a vida não é feita apenas de momentos felizes, assim eu imagino. Todos nós temos uma vida de altos e baixos, e é no instante de nossa morte que nós teremos condições de saber se fomos mais felizes ou menos felizes. Então Solon amenizava aquela situação, dizendo para o rei Creso que só no instante da morte de uma pessoa é que essa pessoa tem condições de avaliar se foi ou não feliz enquanto passou pela terra. O rei Creso ficou muito decepcionado, já não enxergava mais Solon com a mesma sabedoria, ou como aquele sábio a quem ele considerava tanto. Relatam-nos então historiadores que o rei Creso ele teve um sonho muito perturbador algum tempo mais tarde. Ele teve um sonho perturbador de que seu filho Átis, ele desencarnaria, ele morreria atravessado por uma lança de metal. Ele fica tão preocupado com esse sonho, mas tão preocupado com esse sonho, que ele vai novamente ao oráculo de Delfos e o oráculo confirma que realmente seu filho pereceria por uma lança atravessada em seu corpo. Ele então resolve proteger o filho da forma como ele podia, mantendo o filho dentro dos muros do seu palácio, mantendo o seu filho cercado por seguranças o tempo todo. Entretanto, seu filho foi crescendo, foi se tornando jovem, adolescente, e ele só permitia que o seu filho se relacionasse com Adrastos. Adrastos era um outro príncipe, era filho de um reino vizinho, o reino da Frígia. Adrastos, ele havia sido expulso da Frígia, acusado de ter assassinado o próprio irmão. E o rei Creso, então, resolve adotar o jovem príncipe e passa a mantê-lo com Átis, com seu filho. Os dois crescem como se fossem irmãos. Acontece que quando eles chegam em determinada idade, na adolescência, como é comum adolescentes fazerem, eles gostavam muito de medir forças, eles gostavam muito da caça. E souberam da história de um javali que estava arruinando plantações. Algumas plantações em fazendas vizinhas ao castelo, esse javali estaria ali destruindo, inclusive já havia matado pessoas. Esses dois jovens então resolvem caçar o javali. O rei Creso só permite então que eles vão à caça desse javali se fossem acompanhados pelos guardas-costas, exatamente para evitar o desastre que ele mesmo havia sonhado alguns anos antes. Acontece que num desses descuidos de caça, aquele príncipe que havia sido criado como seu irmão lança numa moita que ele vê se mexendo
Ele lança a sua lança, acreditando tratar-se de um javali. Ele acaba matando Átis, o filho do rei Creso. O rei Creso então começa a meditar sobre a felicidade. Ele que julgava ser muito feliz, pelo muito que ele possuía dos bens materiais, não imaginava que fosse possível aplacar toda a dor que ele sentia, apesar das montanhas de ouro que ele possuía. Ele começa a refletir sobre o conceito da felicidade e a associar a felicidade às posses. Ele que tudo possuía, não tinha mais a vida do filho, a quem ele tanto amava. E logo depois ele recebe uma notícia muito pior. Ele recebe a notícia de que os persas estavam marchando em direção ao reino da Lídia. Curiosamente, ele vai novamente ao oráculo de Delfos e pergunta ao oráculo se eles deveriam entrar em guerra com os persas. O oráculo então faz uma previsão no mínimo confusa. Ele prevê o seguinte: ele diz que se os lídios entrarem em guerra com os persas, um grande reino vai ruir. Ele, muito vaidoso que era, acreditando então que por ser mais rico venceria a guerra, ele não imaginava que o grande reino que ruiria seria o dele. Ciro então invade a Lídia, chega a Sardes, que era a capital da Lídia. Sua esposa se mata e ele então se vê vencido por Ciro. Ele é então atado a um poste, é colocado sobre a lenha que serviria de fogueira, e o Ciro então iria matá-lo, como fez com toda a sua família, como fez com todos os seus servos. O reino da Lídia estava destroçado. Não havia sobrado nada. Todas as riquezas furtadas, todos os soldados abatidos, todas aquelas moedas, tudo havia sido roubado por Ciro, e ele mesmo teria sua vida ceifada naquele instante. Ele então estava atado a um poste, iniciavam a fogueira que iria queimá-lo, e no momento de desespero e dor, ele se lembra de Solon. E ele começa a gritar, e diz a história que ele grita por 3 vezes o nome de Solon. Solon, Solon, Solon. Como se agora ele compreendesse o que é a felicidade, de acordo com Solon. Acontece que Ciro II também era fã de Solon, filósofo. Todos naquela região que buscavam conhecimento e cultura admiravam a figura de Solon. Ele então, quando ele ouve Creso chamar por Solon por 3 vezes, ele fica curioso e manda que lhe apaguem a fogueira. Os seus soldados então começam a apagar a fogueira. Reza a história que o próprio deus Apolo auxilia a apagar aquela fogueira, fazendo com que chovesse naquele instante. E ele então tira do poste o rei Creso, que já não era mais rei, que havia sido deposto. E os dois então começam a dialogar entre si. E o rei Creso começa a explicar o que foi a visita de Solon para Ciro. Ciro então resolve poupar-lhe a vida. E como era comum em algumas civilizações antigas, o Creso então, não mais rei Creso, apenas Creso, ele foi levado como escravo. Mas não um escravo de trabalho braçal, mas era um escravo intelectual. Ele seria tutor de seu próprio filho, do filho de Ciro II, chamado de Ciro. Ele seria filho do imperador, ele seria tutor ou professor do filho do imperador Ciro. E ele vai e começa a servir ao filho do imperador Ciro como se fosse seu próprio filho, lhe ensinando filosofia, lhe ensinando história, lhe passando toda a quantidade de cultura que ele havia acumulado durante seus anos de vida, na opulência. E diz então Heródoto que no momento do seu desencarne, ele teria arfado o seu último bocado de ar, e teria então dito para as pessoas que lhe ouviam naquele instante, que só no momento da sua morte, só depois que ele havia perdido o trono, deixado de ser o rei da Lídia e se transformado num servo, que ele havia encontrado aquela felicidade no contexto mais profundo que só Solon soube interpretar. Nós fazemos então uma meditação sobre o que é a felicidade e qual a relação que existe entre o servir e o sermos felizes. Curiosamente, nós vamos encontrar Dr. Bezerra de Menezes, segundo Manuel Filomeno de Miranda, tecendo comentários sobre servir.
A Manuel Filomeno de Miranda tem ocasião, então, de escrever, de relatar um depoimento de Dr. Bezerra de Menezes, onde Dr. Bezerra de Menezes teria falado do valor do trabalho, dizendo que a terapêutica, para a maior parte da problemática humana, ela se encontraria no servir. Muitos dos nossos problemas, problemas afetivos, problemas depressivos, problemas de ansiedade e tantos outros problemas poderiam ser consertados ou encontrariam uma terapia perfeita naquilo que ele chamou de labor-terapia. Labor-terapia, se nós formos analisar essa palavra, seria a terapia do trabalho. Mas não o trabalho simplesmente, não o trabalho puramente trabalhar, o trabalho físico, como empilhar tijolos ou varrer um chão, mas o trabalho em prol de outra pessoa. O trabalho para auxiliar outra pessoa. Esse era o conceito do labor-terapia. Aquelas pessoas que se dedicam verdadeiramente em trabalhar em prol do seu semelhante. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, ditado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando nós servimos, nós movimentamos determinadas forças para o qual nós fomos feitos. Nossas células todas, de um modo geral, elas são capazes de perceber quando nós vibramos nessa sintonia do servir desinteressadamente, a sintonia do amor. E isso serve de terapia para que nós nos curemos em diversas das doenças que nós granjeamos ao longo dos anos, diretamente relacionadas ao nosso egoísmo, ao nosso ego, à nossa culpa, às nossas dificuldades. Labor-terapia ou serviço-terapia, ou servir o nosso semelhante, ou praticar a caridade, seria a mais importante de todas as terapias. E o primeiro a ser beneficiado seríamos nós mesmos. Eu lembro de André Luiz, por exemplo. André Luiz, quando estava no mundo espiritual, e nós também já estudamos isso, ele tinha uma vergonha em relação aos seus colegas na colônia espiritual Nosso Lar, porque ele observava que todos à sua volta, quando ele olhava para essas pessoas, ele via luz. Aquelas pessoas todas tinham uma aura luminosa e ele não. Me permita fazer uma brincadeira, ele estava ali, se encontrava apagadinho. A primeira vez que ele vê seu perispírito ou sua aura acender é quando ele sai a serviço de Nosso Lar. Quando ele sai da colônia espiritual para servir. Ele, quando se olha, ele percebe que o seu corpo emanava uma luz, como ele jamais havia visto. Ele se prostra no chão de joelhos, chorando copiosamente, agradecendo pela oportunidade de servir. Quando nós servimos, nós movimentamos as mais profundas forças da alma, mas não puramente servir, mas servir desinteressadamente, servir com empatia, servir no conceito do amor, servir caritativamente. Quando nós atendemos ao nosso irmão, da mesma forma como nós gostaríamos de ser atendidos, quando nós servimos desinteressadamente, quando nós ajudamos sem olhar a quem, as nossas células repercutem isso. O nosso corpo acende. Nós verdadeiramente vibramos na sintonia crística ou engatinhamos nela. Meus irmãos, Ele, Jesus, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir, palavras dele mesmo. E no momento em que seus discípulos discutiam quem deles poderia ser o maior, Jesus interrompe, relembrando-os de que o maior seria aquele que mais servisse. Sirvamo-nos uns aos outros. Vamos servir anonimamente. Não temos necessidade de servir humilhando, porque isso seria um desserviço. Vamos servir as pessoas que sofrem, da maneira que nos surgir a oportunidade. Vamos atender, vamos auxiliar, nem que seja com um sorriso. Vamos sorrir para as pessoas, vamos animá-las, vamos lhes dar injeção de ânimo e força no momento em que as pessoas mais desanimam, em que as pessoas mais enterram. Vamos elevar a figura humana, vamos elevar as pessoas através da nossa gentileza, do nosso sorriso, da nossa caridade nas diversas formas em que ela é possível. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e vamos servir.